Olá, desde o dia 1º de outubro, os empregados domésticos têm mais direitos sociais. A partir de agora, eles passam a usufruir, além do INSS, da Previdência Social, também do Fundo de Garantia e do Seguro-Desemprego. Mas como é que isso vai funcionar? E para o empregador, o que muda? Para esclarecer essas dúvidas, o Cidadania de hoje recebe o secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paulo Sérgio de Almeida. Muito bem-vindo ao programa Cidadania. Muito obrigado pelo convite. Inicialmente, uma grande dúvida, porque nós estamos num período de transição. Agora, no mês de outubro, os empregadores domésticos vão estar pagando a Previdência Social referente ao mês de setembro, e aí nada muda, é como a regra antiga, não é isso? Exatamente, né? A obrigatoriedade do FGTS, ela se dá a partir de 1º de outubro. Isso quer dizer, é o mês de competência outubro, né? Cujo pagamento se dará até o dia 7 do mês subsequente. Como o mês de novembro, dia 7, cai no sábado, o pagamento de outubro será até o dia 6 de novembro, né? Então, a competência setembro, ela vai ser paga conforme as regras já vigentes, né? Então, a forma de pagar pelo Simples Doméstico, ela ocorre a partir de 1º de outubro, né? O Simples Doméstico é uma grande facilitação da vida do empregador. Vai ser um portal na internet, não é um isso? portal na internet, né, onde o empregador vai se cadastrar como empregador doméstico, vai cadastrar o seu trabalhador doméstico e, a partir daí, ele vai poder lançar todos os eventos daquele contrato de trabalho. Quanto é o salário, se teve hora extra, se tem algum adicional, né, tudo o que acontecer durante o mês e, ao final do mês, né, ele vai poder, então, fazer o fechamento daquele mês, emitir um recibo de pagamento para aquele trabalhador, emitir a guia única de recolhimento de todos os encargos sociais referente àquele contrato. Quais são esses encargos? Os encargos sociais são o pagamento da contribuição previdenciária, né, que é de 8% para o empregador. Ele recolhe, nesse momento, também a parte do empregado? Também recolhe a parte. A parte do empregado é responsabilidade do empregado. O próprio sistema já calcula isso, já abate no valor do pagamento. Mas a guia, ela vai com tudo. O recolhimento do empregador, o recolhimento do empregado ao INSS. Ela também vai ter o recolhimento ao FGTS, que é também de 8%. Né? Ela vai ter uma coisa nova, que é a antecipação do recolhimento para uma eventual rescisão sem justa causa, né? Que é aquela multa de 40%. Que é a multa de 40%, que, no caso do empregador doméstico, ele vai recolhendo mês a mês, né, para que, se ao final do contrato houver a rescisão sem justa causa, o trabalhador poderá também receber junto com o saque do Fundo de Garantia. E se, por exemplo, for o empregado doméstico que estiver pedindo demissão, ou se ele vier se aposentar, o empregador pode recuperar essa quantia que era equivalente a essa indenização extra? Pode, né? Neste caso, no caso de pedido de demissão pelo trabalhador ou de uma rescisão por justa causa, o empregador, então, vai poder retirar, sacar esse valor que ficou lá depositado numa conta vinculada especial na Caixa Econômica e retirar, né, para si esse valor. O fundo de garantia, entretanto, permanecerá vinculado ao trabalhador. E no caso de aposentadoria do empregado doméstico, também existe essa liberação ou não? Veja, a aposentadoria, ela não é um caso de rescisão do contrato de trabalho, né? O trabalhador doméstico, ele poderá se aposentar e continuar trabalhando, né? Se ele se aposentar e entender de pedir demissão, né, nesse caso, a regra vai de pedir demissão. Se o empregador, então, resolver fazer a sua demissão sem justa causa, aplicar-se-á as regras da demissão sem justa causa. Agora, existe também o recolhimento de uma taxa de seguro-desemprego, não é isso? Exato, é um valor que as empresas, em geral, pagam, né, para recompor a Previdência Social em relação aos gastos referentes a acidentes e doenças profissionais, né? E, nesse caso, a alíquota é de 0,8% e também vai estar dentro dessa guia única, documento de arrecadação único. Somando tudo, Fundo de Garantia, INSS, o seguro, a indenização
e o INSS do empregado, o que o empregador vai recolher é um percentual de 28% sobre o salário do mês? É 20% da parte do empregador. Do empregador, e mais 8%... Da parte do empregado vai depender da faixa de salário do empregado, não é? E também, além disso, caso o trabalhador doméstico, né, receba um valor de salário que incida também a questão do pagamento de imposto de renda, também aparecerá lá esse valor. Acima de R$ 1.700, em número redondo. Acima de R$ 1.904. Né? Então, aí também aparecerá esse valor lá nessa guia única de pagamento. Os levantamentos do governo e também dos institutos de pesquisa apontam uma massa mais ou menos de 6 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 2 milhões estão formalmente contratados. Que impacto essas medidas o Ministério do Trabalho espera que venha a acontecer? Vai aumentar a formalização dessa massa de trabalhadores que não está com a carteira assinada, ou o contrário? Esse ônus que o empregador terá agora que pagar pode fazer com que ele opte por diaristas ou mesmo cair na informalidade? Bom, nós entendemos que em termos de assalariados, trabalhador assalariado doméstico, né, hoje o cálculo é em torno de 4 milhões, né? Porque você sabe que a legislação ela coloca como trabalhador doméstico aquele trabalhador que trabalha mais de 2 dias por semana, né? Então, entre os assalariados, trabalhadores domésticos assalariados, nós estamos falando de 4 milhões. Desses 4 milhões, 2 milhões hoje estão com as suas carteiras de trabalho assinadas, né? Então, eu acho que essa questão passa por, desde o momento da aprovação da emenda constitucional em 2013, pela Lei Complementar 150 em 2015, por uma valorização dessa relação de trabalho que, ao longo do tempo, na história brasileira, esse trabalhador foi colocado numa uma espécie de segunda categoria, né, com direitos inferiorizados em relação ao trabalhador de uma maneira geral. Então, eu acho que isso passa por uma situação de valorização desse trabalhador, onde o empregador doméstico poderá, valorizando o seu trabalhador, né, nesse processo de valorização, a partir desse momento, aproveitando para também resgatar essa questão e incluí-lo, né, como um trabalhador com carteira de trabalho assinado e aproveitando um sistema que simplifica muito a vida do empregador, né, que torna simples o cumprimento das suas obrigações trabalhistas e o recolhimento de todos os encargos. E para o trabalhador também se torna um trabalhador com direitos equiparados e, portanto, ele tem também uma condição de conversar com o seu empregador e, com isso, buscar que os seus direitos sejam, de fato, respeitados pelo empregador. Então, o Ministério não espera assim, uma mutação muito grande desse perfil entre quem hoje já tem carteira assinada e quem hoje não tem. O quadro deve permanecer mais ou menos o mesmo. Olha, a nossa expectativa é que, dado esse processo, como eu falei, de equiparação de direitos, né, de modernização dessas relações de trabalho do mercado de trabalho doméstico, do reconhecimento da importância do trabalhador doméstico, nós entendemos que o momento é de aumento na formalização desses contratos de trabalho. Né? Existe uma expectativa? O trabalhador fica mais ciente dos seus direitos, o empregador toma consciência de que deve respeitar esses direitos e, portanto, é um processo virtuoso de melhoria dessas condições de trabalho. Né? Nós não temos uma estimativa de quanto que isso representaria, mas nós apostamos em que vai haver uma melhoria desse mercado de trabalho no sentido de uma maior formalização e, consequentemente, direitos mais garantidos aos trabalhadores e mais segurança jurídica para o empregador. Né? Porque aquele que mantém um trabalhador sem sua carteira de trabalho assinada, ele fica numa situação mais insegura de depois ter algum tipo de demanda judicial, de enfrentar algum tipo de problema oriundo dessa relação de trabalho. Então, a nossa expectativa é positiva, a nossa expectativa é de que as pessoas partam para não só aderir ao novo sistema, como também formalizar contratos que hoje são formalizados e utilizar esse sistema que simplifica a vida do empregador. O trabalhador assalariado vinculado a uma empresa,
ele pode recorrer às delegacias regionais do trabalho para fazer uma denúncia, pedir uma fiscalização. O empregado doméstico também terá esse mesmo direito? A fiscalização poderá entrar na residência de alguma família para verificar se aqueles direitos estão sendo respeitados? Veja, a relação de emprego doméstico é uma relação muito especial, né? Porque não se trata de uma empresa, se trata de uma residência que tem os seus requisitos de inviolabilidade, né? E a fiscalização, ela é preponderantemente, nesse caso, orientativa, né? No sentido de estimular e prevenir a ocorrência de problemas, né? Mas é claro que, caso seja necessário, né, a fiscalização agir, a nossa diretriz é que seja uma fiscalização que utilize mecanismos onde o empregador poderá ser convidado a comparecer a uma unidade do Ministério do Trabalho e Emprego e ali, né, perante o auditor fiscal, comprovar o pagamento, comprovar o cumprimento dos direitos desse trabalhador. A ida de um auditor à residência de alguém é fato muito raro e só poderá ocorrer de comum acordo com esse empregador. O senhor falou do site, né? Vamos até informar aqui aos nossos espectadores, é o www.esocial.gov.br. Nesse portal, o empregador irá se cadastrar enquanto empregador, irá abrir a conta do Fundo de Garantia e cadastrar o seu empregado. Agora, o empregado, ele terá acesso, ele poderá acompanhar periodicamente, entrar na internet, saber como é que está aquele saldo do Fundo de Garantia, se o patrão pagou direitinho ou não pagou. Como é que é a relação do portal para o empregado? Num primeiro momento, ele é acessível para os empregadores, não é? É possível que, com as futuras evoluções do sistema, essa ferramenta seja incorporada também a esse portal. Entretanto, isso não impede o trabalhador de saber se o seu FGTS foi recolhido, se a sua previdência social foi paga, porque como qualquer trabalhador, ele pode acessar, seja através do call center, seja através do site da Caixa Econômica, no caso do FGTS, e também call center e também o site da Previdência Social, no caso do recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, nesse momento, a forma de acesso do trabalhador doméstico a verificar os seus benefícios é exatamente a mesma de qualquer trabalhador do nosso país. O recolhimento do Fundo de Garantia dessa grande massa de trabalhadores deve reforçar o caixa do FGTS, né? O Ministério já tem alguma estimativa em quanto deve subir a arrecadação fruto desse benefício agora? Então, desses, vamos dizer que 2 milhões, né, de trabalhadores domésticos formalizados, né, uma parcela bem menor, uma parcela bem menor de empregadores recolhia o Fundo de Garantia porque ele era facultativo. Agora, a partir de 1º de outubro, ele se tornou obrigatório. Então, isso vai fazer com que todos os trabalhadores que não vinham usufruindo desse benefício, os empregadores que não vinham fazendo esse recolhimento, passarão a fazer a partir da competência outubro. Isso certamente vai levar a um aumento na contribuição ao Fundo de Garantia. Fala da ordem de 120 milhões? Da ordem em torno de 120 a 150 milhões. Né? Ano ou mês? Em torno de 120 a 150 milhões mês. Né? Por mês. Mas, enfim, lembrando sempre que, na verdade, isso é um patrimônio do trabalhador. Né? Não é algo que vai ficar para o governo. Né? O trabalhador, na medida em que sai desse vínculo, ele terá acesso a esses recursos que estão lá no FGTS. O senhor lembrou um ponto importante. Algumas famílias já recolhiam voluntariamente o Fundo de Garantia. Como que essas famílias que já recolhiam o Fundo de Garantia devem se comportar agora? Elas têm que fazer um novo cadastro? Tem que começar do 0 a 0? Na verdade, todos devem se cadastrar. Né? Todos, independente? Mesmo quem já vinha recolhendo o Fundo de Garantia, né, devem fazer o cadastro, porque, na verdade, o E-Social ele é muito mais do que somente o controle do Fundo de Garantia, né, o Simples Doméstico. Ele também vai ajudar o empregador a saber exatamente, fazer todos os cálculos oriundos daquele contrato de trabalho. Né? E também, para que haja guia unificada, é preciso que haja o cadastramento desse empregador e dos seus trabalhadores. Então, certamente, todos devem fazer
esse cadastramento, né? Lembrando que a partir de 1º de outubro já está disponível o cadastramento, né? E a partir de, no máximo, 26 de outubro é que as pessoas poderão já fazer a emissão do documento único de arrecadação. O documento único de arrecadação, ele deve ser pago no banco no mesmo dia em que o salário foi pago ao empregado doméstico, ou, por exemplo, quem paga dia 30 para o empregado poderá recolher na data limite do dia 6? O documento, nós trabalhamos com regime de competência, né? Então, a competência outubro, ela terá sempre vencimento até o dia 7 do mês subsequente, no caso de novembro, dia 6 de novembro, e assim sucessivamente. Independente do dia que Independente do dia do pagamento, né? O dia do pagamento, obviamente, está sujeito às regras específicas, né? Do pagamento de cada trabalhador, né? O sistema anterior, quando o empregador recolhia 12% sobre o salário do empregado doméstico, 12% para a Previdência Social, permitia, no final do ano, que esse empregador deduzisse do seu imposto de renda esse desembolso para a Previdência Social. Muda alguma coisa com o novo sistema? Vai ser possível debitar tudo que se pagou tanto de Previdência quanto de Fundo de Garantia? Como é que fica essa dedução do imposto de renda para o empregador? Essa é uma boa pergunta, né? Isso aí, veja, o E-Social é uma ação integrada entre vários órgãos de governo, né? Cada qual dentro da sua competência, né? Ministério do Trabalho, Receita Federal, Previdência Social. A Receita Federal, ela estabeleceu as regras para fins de arrecadação, né? Enfim, dos encargos referentes à competência lá da Receita Federal, no caso, o pagamento da Previdência, que é fiscalizado pela Receita Federal, né, e o imposto de renda, caso seja pago, né? Inclusive, até o dia 30 de setembro, estava valendo o REDOM, né, que era você poder parcelar, né, eventuais dívidas que os empregadores domésticos tinham com a Receita Federal. Então, qualquer dúvida em relação o que acontece, né, com os tributos, né, de pessoas que vinham fazendo esse tipo de abatimento, devem ser dirigidas à Receita Federal, que é o órgão competente para estabelecer essas questões. O senhor acredita que, com essa massa de novos correntistas do Fundo de Garantia, cotistas do Fundo de Garantia, haverá um impacto na questão, por exemplo, da moradia? Porque nós sabemos que existem linhas de financiamentos da casa própria que são destinadas exclusivamente àquele trabalhador que tem suas cotas no Fundo de Garantia. Até então eram trabalhadores assalariados de empresas, né? Agora, o senhor acredita que haverá uma oportunidade de aquisição de casa própria para grande parcela desses 2 milhões de habitantes que passarão a ter Fundo de Garantia? Olha, eu creio que o acesso ao Fundo de Garantia, não é, para além do valor em si, né, que representa como um colchão de proteção àquele trabalhador, ele também vai permitir o acesso a várias outras políticas, dentre elas a questão do financiamento de moradia, né, já que o Fundo de Garantia muitas vezes é utilizado para pagamento de financiamento, para abertura de financiamento, para a aquisição da casa própria. E, portanto, nisso também constitui o impacto de cidadania que é essa nova legislação que está entrando em vigor. Doutor Paulo Sérgio, vamos relembrar aqui então para os nossos espectadores. Data limite para fazer o cadastro na internet, no E-Social, que o empregador deve preencher seus dados. O empregador pode fazer o cadastro, né, a partir do dia 1º de outubro. E até quando? Ele pode fazer o cadastro, ele não tem uma data específica para ele fazer o cadastro, né? Nós recomendamos que faça o quanto antes, porque quanto mais próximo do fim do mês, né, vai acontecendo problemas que, acumulando eventos que ele vai ter que lançar, isso pode gerar problemas depois, além do acúmulo no sistema que isso pode gerar. Então, recomendamos que façam o quanto antes o cadastro do empregador e também o cadastro dos seus trabalhadores domésticos. A data de pagamento dos tributos será sempre o dia 7 do mês subsequente, salvo quando quando esse dia for feriado ou final de semana, e aí a data recua, não é isso?
Exato, sempre até o dia 7 do mês subsequente. Quando o dia 7 cair num dia não útil bancário, ele deve fazer o pagamento sempre no dia anterior. Não tem aquela colher de chá de pagar no primeiro dia útil seguinte? Nesse caso não. É até o dia 7, então tem que ser antecipado. E o que acontece com o empregador que não fizer isso? O empregador que não fizer isso vai estar em atraso com os tributos, né, que compõem o documento de arrecadação único, né? Pode então ele vai estar em atraso com o fundo de garantia e, portanto, aí quando ele fizer o recolhimento atrasado vai incidir multa, juros e atualização monetária. Ele está em atraso com a contribuição à Previdência Social e, nesse caso, também terá que, quando for o caso de pagar, né, ter multa, juros e outros encargos. Para a vida pessoal dele, ele pode ter o crédito em banco bloqueado, aí para o Serasa, dívida ativa da União. Caso haja, né, o lançamento pelos órgãos competentes, né, dessa dívida com o Fundo de Garantia e com a Previdência Social, né, ele poderá ser incluído na dívida ativa da União, poderá sofrer uma cobrança executiva e, portanto, ficará com restrição de crédito. Bem, doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Então, lembre-se, desde o dia 1º, mudou o sistema de recolhimento da Previdência Social para os empregados domésticos e muda também, ou melhor, passa a existir o recolhimento obrigatório para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para você conhecer como é que funciona isso, entre na página que foi criada pelo Ministério do Trabalho. É o www.esocial.gov.br. Lá você vai poder preencher o cadastro de empregador e o cadastro do seu empregado. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós. O telefone é o 0800 61 2211. Ou, se preferir, entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.